Pessoal, tudo que eles encontraram aqui no nosso litoral está simbolizado ali na frente. Tem muitas folhagens, porque encontraram a nossa Mata Atlântica. Bom, vamos lá? Ó, a entrada da igreja é R$ 24. Mas, para vocês, está liberada a entrada, tá bom? Esse local que a gente se encontra é o maior valor da América Latina. E a área construída, ele tem 5.000 metros quadrados. E aqui dentro você vai ter 2 igrejas, 3 capelas, você vai ter na parte superior a estrutura do convento de Santo Antônio, que já está desativada há mais de 100 anos. E que aqui hoje em dia a gente utiliza o ambiente para ter as exposições, diferentes tipos de exposição. Mas devido ao ambiente, a gente vai fazer apenas a parte de baixo, que é a área museal, que vai ter aqui os elementos arquitetônicos, tanto em estilo barroco como também rococó. Daí, tendo dúvidas, vocês podem perguntar aqui rapidinho, eu tento explicar para vocês, tá bom? Daí, vindo por aqui, ó, a gente já entra na igreja de Santo Antônio, certo? Nosso centro tem 436 anos. Olha só que coisa linda, gente. A igreja de Santo Antônio. E a banda de música da igreja. Nós temos aqui mais para esse ambiente para não atrapalhar o pessoal que está fazendo ali ensaio. Mas ali atrás, como eu expliquei para vocês, é a igreja de Santo Antônio, que é muito comum os moradores locais aqui de João Pessoa acreditarem que é a igreja de São Francisco. Aí tem até uma explicação do porquê a gente tem essa confusão. O conjunto, ele é da ordem franciscana. Vieram para cá, lá no século XVI, para fazer essa edificação. E durante muitos anos, existe uma pintura que fica ali por detrás, escondidinha, e essa pintura estava coberta com uma camada de tinta azul. E é tradicional em igrejas do período colonial, do período ali das construções barrocas e rococó, você fazer as pinturas do forro da capela principal, onde está o altar-mor, fazer as pinturas com representações do padroeiro da igreja. Aquela pintura estava coberta, muitas pessoas vinham para cá, não conseguiam visualizar ela, mas viam essa aqui, ó, bem grande, que está no forro aqui da nave da igreja de Santo Antônio. E essa pintura aqui conta fragmentos, momentos da vida de São Francisco de Assis. Essa é a explicação para ter essa confusão, de acreditarem que é uma igreja de São Francisco, mas que na verdade é de São Antônio. Temos
temos ali os azulejos, que são ali da primeira metade do século XVIII, contam a vida de José do Egito. E saindo dali da igreja de Santo Antônio e vindo para esse ambiente que a gente está agora, é um local que carinhosamente é apelidado de Capela Dourada, por conta da presença do ouro na talha em madeira. Ambas as construções, a igreja e a capela, são em estilo barroco. A gente consegue ver aqui, ó, a talha muito bem trabalhada. Ainda vai ter aqui alguns resquícios de ouro lá do século XVIII preservados nessa mesma talha. E também podem reparar que apenas uma parte da capela está coberta com madeira. É como se fosse uma metade coberta e outra metade descoberta. E a explicação para isso é bem simples. Ela nunca chegou a ser totalmente concluída. Muito provavelmente, é uma especulação nossa, essa inconclusão da construção se deu porque ela foi durante um período de grande crise econômica na capitania da Paraíba. A produção do açúcar estava tendo uma grande disputa internacionalmente com o açúcar, que era produzido pelos holandeses na região das Antilhas. Então, vindo aqui mais adiante, vocês podem reparar os altares aqui nessa capela. São Luís Rei da França, Nossa Senhora da Conceição. E o padroeiro aqui da capela é o São Francisco. Mas a gente, na verdade, tem ali, ó, a representação de São Antônio. Se quiserem dar uma olhadinha aí, deixa eu aproveitar para ver. Possivelmente são cocais indígenas. A gente vai ter aqui uma quantidade muito grande. Daqui a pouquinho a gente vai passar aqui por debaixo de uma porta e mostrar para vocês tudo. E o segundo elemento também muito comum é a presença de frutas da região. Aqui, ó, tem como se fossem cachos, mas na verdade seriam representações de abacaxi. Lá no passado, alguns pesquisadores usavam o termo barroco tropical, que não é correto, mas acaba ajudando a gente a entender porque dele representar frutas da localidade, como também elementos da própria cultura. Aqui só um adendo para vocês. Existe a possibilidade de que tenham sido artesãos indígenas que tenham produzido aqui esses locais. Por conta da grande quantidade, em todas as portinhas e janelas que vocês olharem, dá para ter locais indígenas aqui identificados. Inclusive por detrás da imagem do Santo Antônio. Vindo por aqui, ó, podem observar a presença de sereias que representam a tentação, as distrações. Aquele que vinha à igreja precisava ter o foco no elemento religioso e não pensar em voltar para casa porque estava com fome, porque, vamos dizer, queria chegar para assistir o jogo, para jogar videogame, assistir a novela, não. O objetivo e o foco tem que ser na vida religiosa que aquele santo ele traz como exemplo. E o outro elemento que eu falei para vocês, ó, que a gente pode observar agora, passando exatamente aqui por baixo, é esse outro focar. Vou fazer aqui uma passando por aqui. Pode vir, pessoal. Esse barulho de música que você estava ouvindo, gente, isso era a banda de música lá da igreja
tocando lá, ensaiando, e a gente tava fazendo as gravações ao mesmo tempo. Por isso saiu esse barulho, né? Mas eu acredito que dá para vocês entenderem mais ou menos o que o instrutor aí tá passando pra gente. Que acabou de entrar, recebe o nome de Casa de Oração. Ele foi construído por um grupo de franciscanos que a gente chama de Ordem Terceira. É muito comum encontrar em outros lugares do país essas ordens terceiras que a gente dá o nome de ordem secular. É um grupo de franciscanos, porém esses franciscanos eles têm um estilo de vida comum, é o que a gente chama de leigo. Você vai ter homens, mulheres, a maioria são casados. Esses franciscanos eles não vivem em convento, constroem família, têm seus próprios empregos, mas o estilo de vida é inspirado nos franciscanos. Aí a gente chama de ordem terceira, porque a ordem primeira são apenas homens, frades. A ordem segunda são apenas mulheres, aí podem ser freiras ou monjas, que a gente dá o nome a elas de clarissas. Foi Santa Clara quem fundou esse grupo que a gente chama de ordem segunda. Daí aqui precisamente é um ambiente que ele é do estilo rococó, os outros dois eram barrocos. Isso acontece porque o conjunto ele levou muitos anos para ser totalmente concluído. A gente tem apenas uma estimativa de que ele foi terminado por volta do ano de 1801. Então teria sido começado no final do século XVI e concluído no comecinho do século XIX. Passou a diferença de tempo. E aqui é muito bacana repararem essas aberturas aqui na parte mais alta, que são os óculos. É para entrada de iluminação e também circulação de ar. Eles ficam exatamente um de frente para o outro, em ambos os lados da igreja. Aqui na pintura do fogo, por volta do ano de 1748, vocês podem observar essa pintura que representa o que alguns diriam que é o profeta Elias, mas que na realidade é a representação do próprio São Francisco de Assis. Aí por que tem essa confusão? Vou explicar para você, é bem interessante. Tem uma passagem no livro de Igreja, na Bíblia, onde o profeta Elias ele é arrebatado por uma carruagem de fogo, que é exatamente o que a gente vê aqui representado, uma carruagem com chamas, com cavalos puxando ela. No entanto, o profeta Elias é uma representação iconográfica muito comum da ordem carmelita, que também existe em João Pessoa, porém é uma ordem religiosa diferente. Os carmelitas têm o Elias como seu fundador. E para os franciscanos, existe é como se fosse uma história oral que é passada entre eles, que o São Francisco de Assis, depois de ter falecido, teria realizado uma aparição em uma carruagem que estava circulando por dentro de um convento, como se tivesse um sol atrás da sua cabeça. Então é essa representação, essa história oral que é repassada entre os franciscanos, que é usada para eles terem produzido aqui essa pintura. Então não é o profeta Elias, mas sim exatamente a representação do São Francisco de Assis. E fica mais fácil ainda identificar por conta da roupa, que é uma roupa franciscana com um cordão amarrado na cintura. A gente vai ter várias representações aqui ao redor da igreja, que no caso são representações de luz. Aquela planta que ele está segurando na mão, a que está mais aqui na esquerda, são folhas de acanto, representam pureza. Enquanto que essa outra que está segurando aqui mais à direita da pintura, provavelmente seria a representação do que a gente chama de lírio. O lírio, ele representa aquele ou aquela que foi escolhido para a alma. Muito possivelmente é uma menção ao próprio São Francisco de Assis, que na Idade Média era tido por alguns como um segundo Cristo, por conta do estilo de vida que ele tinha. Tá bom? E exatamente embaixo da pintura, esse ambiente aqui está tapado, era o antigo cemitério, a antiga cripta dos irmãos da Ordem Terceira Franciscana. Era muito comum no passado, o pessoal religioso, quando falecia, poder ser enterrado dentro da igreja. Aqui não era diferente. Você vai ter uma escadaria em pedra calcária, mais ou menos uns 10 metros. Aí lá embaixo, o teto tem que formar portal, e nas laterais, de cada lado, são 5 jazigos para você poder enterrar o pessoal lá no passado. Hoje em dia já não tem mais esse uso. E existe inclusive uma lenda relacionada com esse cemitério. Alguns dizem que existia um túnel, ou que existe, né?
que leva você até a Fortaleza de Santa Catarina, que fica lá em Cabedelo, o mesmo município em que fica a Praia do Jacaré. Mas é uma lenda que ela nunca foi comprovada, né? Então até que se prova do contrário, vai permanecer sendo lenda. Só para a gente entender aqui, ó, tem a nossa frente, os altares. Cristo crucificado, à direita a representação de São Luís Rei da França e à esquerda Nossa Senhora da Conceição. Os dois altares aqui laterais são as mesmas representações que a gente tem na Capela Dourada. E a explicação é bem simples. Capela Dourada e casa de oração construída por franciscanos da Ordem Terceira. Por isso mesmo as mesmas figuras. Apenas o tempo da construção é que é diferente. Por isso a mudança em estilo arquitetônico. Tá bom? Alguma dúvida aqui em relação à casa de oração? Ainda tem túmulo aqui embaixo. Ainda tem, você vai ter 5 de cada lado. Só que o acesso ele foi proibido no início da pandemia. Mas são de quem? Então, são membros da Ordem Terceira. Eles que tinham autorização para serem enterrados aqui. Também tem até algumas marcações aqui na frente. E outras pessoas também que eram colocadas aqui bem mais próximo do altar. Na parte externa, por exemplo, bem aqui na linha reta, você vai ter o jazigo. E na Capela Dourada, que a gente passou um pouquinho antes, também tem algo. São dois que se encontram na parede. Uma pessoa ou outra, em outros ambientes do conjunto franciscano, podia pagar e ter algum familiar seu aqui enterrado. Vai ter o caso do bispos, vai ter alguns freis, você vai ter aqui o Capitão Mó da Capitania da Paraíba, que foi enterrado. E aí ele pediu para ser enterrado. É isso aí, galera. Vocês assistiram aí a explicação do instrutor aqui da igreja, né, em geral da igreja aqui, para vocês verem que coisa linda. A gente vai seguir o instrutor aqui, que ele vai explicando tudo pra gente. Vamos lá, vamos seguir. Essa é a imagem do Senhor morto. E os ensaios da banda continuam lá. Vocês vão ouvir aí mais alguns sons. Mas vamos ver se dá pra a gente terminar de gravar aqui, né? Ouvindo o som assim mesmo. É isso aí, galera. Pois vai apoiando a gente aí, se inscrevendo, dando like, compartilhando, comentando. Vai dando essa força pra nós aí, pra gente continuar nesse trabalho aí, sempre trazendo o melhor pra vocês aí. Vamos seguir o fluxo aí. Ainda tem mais explicação aí na frente. O instrutor só tá começando. Muitos turistas seguindo aí o instrutor, né? A gente sempre acompanhando aí para trazer o melhor para vocês aí. Vamos entrar aqui que o instrutor vai falar mais algumas coisas para nós aqui. Chegaram todos? Estamos aí. Esse outro ambiente que a gente chegou agora e entrou é uma sacristia. No caso é um ambiente que o padre, que os coroinhas, eles utilizam para fazer as preparações, né? Para a realização da missa. E essa sacristia é a da igreja de Santo Antônio, da igreja maior, que conheceu anteriormente. E é bem interessante você reparar que tem uma diferença bem considerável de datas. A igreja é de 1734, aqui é de 1761. Tem uma diferença de tempo. E a gente vai ver refletido também no estilo arquitetônico. Lá é barroco. Aqui também vai ser rococó igual a casa de oração do seu agora. Os aramentos que nós temos aqui, eles são interessantes em todas as partes. Para começar pelo piso. Esse é um piso original, ainda do século XVIII. Ele vai ser formado pela pedra calcária, pelo tijolo de barro cocido. E essa parte mais escurinha aqui, ó, a gente não pode fazer aqui, né? Mas essa parte mais escura é um material chamado mirra. A mirra geralmente ela é utilizada em formato de óleo, mas aqui ela está solidificada. E a gente tem uma especulação de que os antigos franciscanos, eles andavam aqui, ó, apenas nessas linhas retas.
outra aqui menorzinha também. E andando por essas linhas, andavam arrastando as sandálias franciscanas, que são bem grossas, arrastando o chão para fazer a mirra soltar o seu cheiro, como se fosse uma maneira de purificar o ambiente, como se fosse um incenso. Então, algumas pessoas do passado, também crentes de que essa mirra tinha o poder de purificar, vinha aqui e roubava ela. Então, alguns ainda estão preenchidos, enquanto que outros espaços estão completamente vazios. Que acontecia esse tipo de coisa. Pode observar, inclusive, aqui. Você fez um buraco bem localizado, né? Para conseguir fazer a remoção da coisa. Olhando aqui para o nosso fogo, é uma pintura bem bacana, onde você consegue ver várias representações de pessoas negras, principalmente homens. Vocês vão ver aqui, ó, alguns mais velhos, alguns mais novos, estão espalhados aqui por toda a pintura do fogo. E a gente não sabe o que foi que realizou ela, porque não tem uma documentação do nome. Mas por conta da grande quantidade, a possibilidade que fica, e é bem real, é de que tenha sido artistas negros. Então lá na Capela Dourada, a talha em madeira, possivelmente indígenas, aqui por conta da presença de pessoas negras, seriam aqui negros. Sejam escravizados ou não, a gente não pode afirmar nada disso, mas muito provavelmente pessoas naquela época eram pessoas de cor. E aqui em relação aos móveis, que alguns de vocês já estavam reparando, são móveis feitos em uma madeira chamada jacarandá, que era trazida da Bahia, aqui para Paraíba. E é um móvel aqui, esse particularmente, que está embutido dentro da parede. É um repositório. É para você guardar objetos que eram utilizados durante a realização das missas. E é bem bacana reparar que tem uma ilusão de ótica, porque nem tudo aqui são gavetas. Você também vai ter portas. E aqui nessa parte superior, gavetões. O objeto, de acordo com o tamanho dele, seria colocado em um desses três aqui espaços. E já do lado oposto, aí as costas de vocês, esse outro móvel ele se chama arcaz. Que aqui no caso são dois. Eles são feitos com a mesma madeira. E ó, são várias gavetas bem grandes e largas. A ideia dele era guardar peças de tecido. A roupa que o padre usasse, uma toalha, ela era reservada aqui para quando fosse posteriormente uma outra missa e pudesse lá pegar outra vez e utilizar durante a celebração. Essa sacristia hoje em dia ela já não é mais utilizada, tá bom? É um espaço apenas voltado para a visitação. Então não vai ter nada dentro dos móveis mais hoje em dia, tá? E vindo aqui para a parte externa, a gente vai ver uma exposição que ela é temporária, bem aqui nesse lado. Ela é chamada Entre o Passado e o Presente. Ela está narrando um pouco como é que foi o processo de restauração dos azulejos figurativos que ficam na parte de fora do conjunto franciscano. Repararam quando estavam vindo para cá que tem duas muralhas bem grandes, né? Nas muralhas tem 3 nichos, cada uma. E esses nichos eles são formados por azulejos, que representam a via sacra. Então aqui nessas fotografias vai ter narrado o processo de restauração dos azulejos e também de algumas partes de pedra calcária. Tá? Como uma maneira da gente prestar contas para o visitante que vem aqui conhecer o Centro Cultural. Porque parte do valor que é investido para a visitação está sendo revertido para a realização do restauro, que ainda não acabou. No momento está acontecendo na nossa fonte, que é a fonte de Santo Antônio, que futuramente vai ser aberta para a visitação. E também ali na frente vocês conseguem ver que tem alguns andaimes ao redor da torre. Ela também está passando agora no momento por esse restauro. A gente pode visualizar por aqui, ó. Chegando aqui ao fundo, podemos ver aqui esses painéis. São 2 painéis, eles representam 2 artistas que participaram da produção de réplicas de azulejos, que estão bem ali ao fundo, a gente vai visualizar também. Esse daqui, por exemplo, é o Joel. O Joel é artista digital. Ele fez uma fotografia aqui, ó, só um exemplo. Fez a fotografia de como é que o azulejo ele se encontrava antigamente, antes do restauro.
a partir dessa imagem e usando programas de computador, ele vai preenchendo aquelas lacunas e faz uma imagem completa. Com essa imagem, ele repassa para esse outro artista, que é um artista plástico chamado Soter Carreiro. E o Soter faz as réplicas físicas daqueles azulejos. Tendo aqui uma grande liberdade, digamos assim, poética, né? Para você reimaginar algumas partes que hoje em dia, para nós historiadores, é impossível a gente saber o que é que lá se encontrava. Historiadores, restauradores, se ele não tem certeza, ele não reproduz. Fica um grande borrão naquela área. Mas aqui para o Soter, ele fez a imagem completa. A partir disso tudo, mas ainda assim, preenchendo aquelas lacunas que a gente não tem informação o suficiente. E onde é que se encontram essas réplicas? Bem aqui à nossa frente. Pode reparar, são 3 painéis, contando diferentes estações da Via Sacra. Essas réplicas, elas nunca vão poder ficar no lugar das originais. Isso seria o que a gente chama de falsa história. Não é permitido que nenhum órgão de preservação do patrimônio a gente possa fazer essa troca. Então, apenas aqui na exposição a gente pode visualizar. E já fica aqui também uma dica para vocês, quando forem lá para fora, retornando para o ônibus, comparem os painéis, as réplicas com os originais, para vocês verem as diferenças que existem, principalmente em relação àquelas partes borradas que eu expliquei para vocês lá atrás. Alguns rostos aqui a gente consegue visualizar apenas aqui. Lá fora, eles não existem, tá bom? Bem, pessoal, agora cravado 25 minutos. A gente passou um pouquinho. Eu entrego vocês aí para os seus líderes. Espero que gostem muito da visita aqui ao Centro Histórico de João Pessoa, tá bom? E numa próxima reunião para cá, pode ter certeza que a gente vai estar aqui aguardando vocês de braços abertos. Obrigada, parabéns.